Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui é o Marcel Gantz, bem-vindo ao canal Biosfera e hoje a gente vai falar sobre a nutrição do corpo, essa matéria que é bem gostosinha, né? Fala bastante de comida, bastante de coisas boas. Então, vamos lá. Para que a gente precisa se nutrir? Para que servem os alimentos? Os alimentos eles servem basicamente para nos dar energia e nos dar matéria-prima para que a gente consiga construir o nosso próprio corpo. Então, essa é a função básica dos alimentos. Então, eles regulam a função dos alimentos, do nosso corpo, eles regulam a função do nosso corpo, regulam como o nosso corpo tem que agir, regulam nossos hormônios, regulam nossos sistemas, tá? Então, uma função muito importante de regulação dos alimentos, uma função de construção do nosso corpo, afinal a gente precisa de matéria-prima para poder construir alguma coisa. Aquilo que acontece com o Wolverine lá no filme dos X-Men, que o cara vai lá, corta a cara dele e ele vira a cara assim, já está se regenerando. Aquilo é impossível de acontecer, porque para eu regenerar aquele tecido machucado, aquela parte machucada, eu preciso de matéria, eu preciso de células, eu preciso produzir células novas. Tá? Então, eu preciso de matéria-prima. Tá? Não tem como eu construir uma casa sem os tijolos, então eu preciso da matéria-prima para isso. E a nossa casa, aqui, os tijolos que a gente consegue para cá, a gente obtém através da alimentação. Tá? Então lá o Deadpool, tu corta a mão dele, daqui a pouco já está nascendo uma mãozinha nova. Não tem como, porque levaria muito tempo para tu produzir a quantidade de células suficiente para tu formar uma mão inteirinha nova. Tá? E a gente também precisa de energia dos alimentos, energia para poder se movimentar, energia para poder falar, jogar bola, arremessar, falar, jogar no celular, mandar mensagenzinha, tirar foto, fazer TikTok, tudo isso a gente precisa de energia, tá? E a energia, ela também vem dos nossos alimentos, ok? E os alimentos de onde é que vem? Os alimentos eles têm três origens possíveis, eles podem ter origem mineral. Então, basicamente, a água e os sais minerais, aqui está representado pelo sal de cozinha, que nós temos cloro e sódio, são dois minerais muito importantes para a regulação do nosso corpo, tá? Mas também tem outros, como ferro, presente no sangue, transporta o nosso oxigênio do nosso sangue, cálcio presente nos nossos ossos, iodo presente na nossa glândula aqui, que é a tireoide. Deixa eu ver um outro sal mineral muito importante, cálcio, ferro, fósforo, potássio da banana lá, ajuda na contração muscular, tranquilo? Então, são muitos minerais, os sais minerais são bastante vastos, uma quantidade bastante grande, e eles têm funções importantes muito grandes no nosso organismo. Agora, nós também temos os alimentos de origem vegetal, né? Frutas, legumes, verduras, folhagens, tudo isso de origem vegetal, rico em vitaminas, que também são muitíssimo importantes, a gente vai falar delas daqui a pouquinho, muitíssimo importantes para a gente. E os animais que são os alimentos animais que são ricos em proteínas, são alimentos que ajudam na construção do nosso corpo, então também bastante ricos. Então, quanto à origem, os alimentos podem ser mineral, vegetal ou animal. E qual é a função desses alimentos no nosso corpo? Então, está aqui uma tabelinha, um quadrinho bem simplesinho, dizendo que os alimentos, como a gente já tinha falado mais ou menos, eles podem ser construtores, reguladores e energéticos. Vamos começar falando aqui dos energéticos. Um alimento ele é considerado energético quando ele tem, obviamente, uma carga bastante grande de energia. E como é que eu sei que ele tem uma carga grande de energia? Para ele ter uma carga grande de energia, ele tem que ter, no mínimo, duas estruturas presentes. Ele tem que ser rico em gorduras, o que a gente chama de lipídios, e também em açúcares, tá? Carboidratos. Então, um alimento rico em carboidrato ou rico em gordura é um alimento energético. Ele vai trazer bastante energia para a gente. É só pensar. Os animais de clima frio, por exemplo, as baleias, as focas, o urso polar, são animais que precisam ter uma camada de gordura bastante grande, por dois motivos. O primeiro motivo
Pelo fato dele estar no clima frio, ele precisa que essa gordura proteja ele do frio. Então a gordura tem uma função de isolante térmico, diminui a perda de calor com o meio. Então, quanto maior a camada de gordura, menos calor o indivíduo vai perder para o meio. Tá? Então ele vai estar lá protegido desse frio extremo. E o segundo, que esses animais eles podem passar longos períodos sem se alimentar. Então, se eles passam longos períodos sem se alimentar, eles precisam ter uma reserva de energia bastante grande. Então, é muito importante eles ingerirem alimentos altamente energéticos. Então, é muito importante eles ingerirem alimentos ricos em gorduras. Então, quando a gente vê lá os documentários na National Geographic, por exemplo, a gente vê os ursos ingerindo as focas e eles comem a gordura da foca. A gordura é muito importante para a construção do próprio corpo deles. Beleza? Então, alimentos energéticos nós temos os pão, milho, óleos, margarinas, chocolates, pizzas, bolos, arroz. Esses são alimentos ricos em carboidratos, massas, lasanha, tá? Então tudo isso é rico em carboidrato, e carboidrato é um alimento energético, então nos dá uma reserva de energia, tranquilo? Quando a gente tem carboidrato demais no nosso organismo, né, ele começa a reservar esses carboidratos, guardar dentro da célula. Quando a célula fica cheia de carboidrato, há uma reação lá dentro e transforma esses carboidratos em gordura, ou seja, ele está reservando aquela energia para o momento de necessidade. Show? Então, seguindo, os alimentos reguladores, o que eles vão regular? Vão regular as funções do nosso corpo. E aqui a gente fala basicamente das vitaminas. As vitaminas, elas são fundamentais e previnem por uma série de doenças. Vou citar só duas aqui para a gente não ficar, porque doenças a gente poderia falar inúmeras doenças causadas por avitaminoses, ou seja, faltas de vitaminas. Olha só, tem uma doença que é chamada de cegueira noturna. Então, quando o sol se põe, quando começa a se pôr, a pessoa começa a não enxergar melhor, não enxergar mais, tá? Isso é muito comum em locais onde as pessoas têm pouco acesso a alimentos alaranjados, como abóboras, cenouras, até mesmo laranjas. Por quê? Esses alimentos eles são ricos em uma substância chamada de beta-caroteno. E esse beta-caroteno é um precursor da vitamina A, ou seja, o que isso quer dizer? Que ele vai formar a vitamina A. Então, se eu tenho carência de vitamina A, eu tenho problemas de visão. Então, é preciso ter uma quantidade grande de vitamina A no meu organismo para poder enxergar. Um outro alimento que também é rico em vitamina A, na realidade é um dos alimentos mais completos, vou falar ele aqui, e eles representam basicamente todos esses aqui, é o ovo e o fígado, tá? Então comer um bifezinho de fígado lá de vez em quando, comer um ovinho é importante, porque ele tem praticamente todos os nutrientes necessários para a gente poder se desenvolver. Tranquilo? Então, alimentos reguladores, eles regulam as funções do teu corpo, tá? Eu tinha falado aqui da tireoide, desculpa. A tireoide, ela é regulada não por uma vitamina, mas por um sal mineral chamado de iodo. Tem algumas regiões do nosso país, as pessoas tinham carência de iodo. E para evitar essa carência de iodo, o sal de cozinha agora ele é iodado. Todo mundo que compra o sal para botar no seu alimento vem com iodo. Então agora esse alimento está regulando, tá, a quantidade de iodo no nosso corpo para que a gente não desenvolva um problema na tireoide, um problema na nossa glândula. Então os reguladores regulam as funções do nosso corpo. Tranquilo? Outro sal mineral importante que eu ia falar é o ferro. O ferro está presente no nosso sangue e ele transporta o oxigênio. A carência de ferro causa uma doença chamada de anemia. Então, a anemia ela pode ser combatida simplesmente comendo alimentos como feijão, couve, alimentos ricos em ferro, beterraba. Tranquilo? E uma aqui que é muito legal, que nas grandes navegações, quando os navegadores saíam lá da Europa para procurar novas terras, muitas vezes eles achavam que estavam sendo amaldiçoados, porque começavam a ter doenças ao longo do trajeto, né? Porque acabava a comida e só tinham alimentos salgados lá. Então,
acalmava a comida e eles começavam a ter sangramento das gengivas, sangramento pelos olhos, sangramento por tudo que era lugar do corpo, perdiam os dentes, ficavam com o aspecto todo ressecado, envelhecido, e eles achavam que estavam sendo amaldiçoados, quando na realidade o que estava faltando no corpo deles era vitamina C. Se eles tivessem levado umas laranjinhas lá, nada disso acontecia. Então a carência de vitamina C causa uma doença chamada de escorbuto, que era muito comum nessa época, e hoje em dia essa doença está voltando em alguns locais, como nos Estados Unidos, pela má alimentação. As pessoas nos Estados Unidos são muito adeptas a esses fast foods, então quando a pessoa só come isso, ela fica carente de algumas vitaminas. Tá? Então, não é, vai de cada um, né? É bom você comer um lanchinho de vez em quando, mas sempre pode te causar um problema bastante sério, uma carência muito grande de vitaminas. Então, você vai ter que comer lá um ovinho, um bifezinho de fígado de vez em quando para poder regular isso tudo. Por último, pessoal, mas não menos importante, os construtores. Os alimentos construtores, eles têm a função, como a gente já tinha falado, de construir o teu corpo. É eles que dão as matérias-primas para o nosso corpo. Eles são basicamente proteínas. Então o nosso corpo pega, por exemplo, a proteína do peixe aqui, digere aquela proteína do peixe, pega a menor partícula lá, que são os aminoácidos, e constrói teu corpo. Constrói a cor dos teus olhos, constrói teus olhos, teu cabelo, tuas unhas. Tudo isso é formado a partir da proteína presente nos organismos construtores. Tranquilo? Então agora, para terminar, os cuidados que a gente tem que ter com os alimentos. Cozinhar bem os alimentos. Muitos alimentos que são consumidos mal passados, né, algumas carnes que são consumidas mal passadas, elas podem transmitir verminoses, doenças causadas por vermes, como por exemplo a solitária. Tá? Então comer carne ela tem que ser sempre uma carne bem passada, para evitar isso, ainda mais se a carne não tiver uma procedência, ou seja, não tiver uma origem conhecida. Tá? Se é uma carne lá que comprou do amigo, do pai, do vizinho, do dindo da minha avó, então eu não sei de onde veio isso, não comprei no açougue que é fiscalizado, então isso pode causar problemas. Então cozinhar bem os alimentos, lavar bem os alimentos, principalmente para tirar a carga grande de agrotóxicos que hoje em dia vem nos alimentos. Agrotóxicos são venenos que são colocados nos alimentos para poder, defensivos agrícolas, né, para poder evitar pragas na lavoura. Então os agrotóxicos eles são venenos e a gente tem que lavar bem eles para poder consumir. Conservar os alimentos adequadamente, assim fazendo com que eles consigam durar mais, poder preservar eles para se manter as condições de consumo por mais tempo. Comer devagar, não é só comer rápido, não é bom para a tua digestão, então comer devagar, com calma lá, é bastante indicado. Evitar doces em excesso, né? Afinal, uma grande quantidade de açúcar pode, não estou dizendo que vai, mas pode acabar desenvolvendo uma diabetes, tá? Pode. Tá? Ainda mais se tiver predisposição na família. Então, sem falar nos cuidados com o dente, depois de comer o docinho tem que escovar o dentinho bonitinho lá, lavar as mãos antes das refeições, porque principalmente agora que a gente está vivendo uma pandemia, a gente tem que lavar as mãos toda hora, independente se é antes, depois, durante, né? Tem que lavar as mãos constantemente, mas porque antes das refeições, porque a gente vai comer. Fui no banheiro lá, se toquei em algum local que alguém possa estar com uma verminose, alguma coisa, eu posso acabar infectando se eu não lavei as mãos na hora de eu me alimentar. E verificar a data de validade. A data de validade é muito importante. Essa data de validade, ela tá, o consumidor, lá, o fornecedor, o cara que produz o alimento, ele está te dizendo que até esta data aqui, ele garante que o alimento está em condições de ser consumido. Após isso, não é mais responsabilidade dele. Então eu tenho que cuidar dessa data de validade, porque ali está me dizendo que até essa data o alimento vai estar em condições ideais para o consumo. Tranquilo, pessoal? Então por hoje é só. Beijão e até a próxima.